E a live de hoje tem o seguinte título: um modelo de sucesso que funciona para qualquer empresa. E aí eu vou falar, o intuito é realmente quebrar crenças limitantes. Eu separei 8 tópicos que eu queria discutir com você e vou falar o seguinte: o 8º você não pode perder. Eu quero bater muito no 8º tópico para que você tenha consciência de como mudar. O que eu busco no Estratégia Win? Eu busco te ensinar como lucrar como os grandes. Ou seja, dobre o seu lucro sem trabalhar nem mais um segundo. Eu peguei um modelo que eu aprendi em 2012 na Harvard Business School e apliquei na minha empresa, deu muito certo e eu adaptei para micro, pequenas e médias empresas. Então, uma das objeções que eu ouço bastante é: Felipe, um modelo desse não serve para o meu negócio. Meu negócio é um negócio pequeno. Meu negócio não precisa de estratégia. Meu negócio não precisa de um modelo. E eu quero que você saia dessa live hoje convencido de que você está errado. Eu trouxe 8 pontos para te convencer de que é uma crença que te para. É uma crença que faz com que você não caminhe. Faz com que o seu negócio não progrida. Então vamos lá, pessoal. Entenderam a lógica? Então presta bastante atenção. Quem estiver nos assistindo aqui e achar que mais alguém, algum amigo, também precisa entender de uma vez por todas que negócios pequenos também precisam de modelo de estratégia, pega esse aviãozinho na tela, toca no aviãozinho e chama os seus amigos para cá. Vamos lá, pessoal, para a gente não perder tempo, vamos direto ao ponto, tá? Título: um modelo de sucesso que foi desenvolvido lá na Harvard Business School e que funciona para você, para o seu pequeno, para o seu médio negócio. Primeiro tópico que eu quero trazer, presta atenção no que eu vou te falar. Quando você olha uma estratégia dos grandes, quando você olha um modelo usado pelas grandes empresas, a primeira coisa que vem na sua cabeça é: ok, uma empresa grande precisa de estratégia, uma empresa pequena não precisa. É exatamente o contrário. A primeira mensagem que eu quero colocar na sua cabeça, ou melhor, colocar no seu papel, espero que você esteja aí com a sua caneta e com o seu papel, escreve o seguinte: se você é um microempreendedor, se você é um pequeno empreendedor, se você é um médio empreendedor, você precisa mais ainda de estratégia do que o grande. O grande já é um navio que está indo e continua seguindo o seu rumo. O pequeno, ele precisa entender para onde ele vai, principalmente num mercado cada vez mais desafiador, num mercado cada vez mais rápido, que muda muito rápido. Então você precisa, pelo menos a cada 2 meses, revisitar a sua estratégia. E esse modelo que eu adaptei, que eu aprendi na Harvard Business School, ele exatamente te ensina isso, tá? Então presta atenção no primeiro ponto. Quebra de uma vez por todas a crença de que estratégia é para empresa grande. É também, mas é mais ainda importante se você está começando, se você pensa em começar um negócio, tá? Fixou? Vamos lá, vamos para o seguinte ponto. Eu tomo muito cuidado ao mencionar com vocês que eu aprendi esse modelo na Harvard Business School, porque assim como cada um, eu também tinha a crença de que aquilo era só para o gigante, não era para mim. E aí lembra de uma coisa que eu sempre falo, tá? É no simples bem executado que está o sucesso. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse modelo, adaptei para a minha empresa, testei, validei, deu certo e aí sim eu criei o Estratégia Win. Aí sim eu criei um modelo para ser usado em micro, pequenas e médias empresas. Um modelo que não é rebuscado, até porque o grande segredo que eu pude aprender em Boston é que não existe fórmula mágica, mas eu preciso, qual é a minha grande batalha, tá? Primeira crença que as pessoas falam para mim quando me procuram: primeiro, eu não tenho tempo, nós já falamos sobre isso. Depois, eu não tenho dinheiro. E o terceiro não é para mim, eu não sou capaz. Isso está muito mais na sua cabeça e nós vamos falar principalmente no 8º ponto sobre isso. O quanto você precisa mudar esse tópico está muito mais na sua cabeça do que na sua empresa. Então, vamos lá. Adaptei esse modelo, trouxe para o mercado e é esse modelo que eu discuto aqui. Terceiro ponto, linkado com uma objeção, com a segunda objeção: se você não tem caixa, mais ainda é importante ter estratégia. Pensa o seguinte: não é que a estratégia ela não seja importante para a grande empresa, mas se ela tem uma reserva de caixa, ela pode errar mais. Para nós,
micro, pequenos, médios empreendedores, entenda o seguinte, não que você não vai errar, mas quanto menos você errar, maior a chance da sua empresa ter sucesso. Ficou claro? Ficou claro que essa crença limitante de que eu não tenho dinheiro, eu não vou poder colocar estratégia, é exatamente o contrário. É porque a sua empresa está começando, porque a sua empresa é pequena, porque a sua empresa está numa crise, é que você precisa de estratégia, é que você precisa fazer mais com menos. Esse é o nosso desafio, tá? Lembra o seguinte, o que é a reclamação, a dor comum que eu escuto nas pesquisas que eu rodo? Toda semana de mentoria gratuita eu rodo uma pesquisa, mas o que eu mais escuto das pessoas é: eu trabalho muito e ganho pouco. Presta atenção, eu trabalho muito e ganho pouco. Por isso é que você precisa aprender a forma dos grandes. Por isso é que eu trouxe esse modelo de como você trabalhar da maneira correta, como você determinar a sua estratégia. Então vamos lá, falamos já de 3 pontos. Primeiro, se você é pequeno, você precisa mais ainda desse modelo. Eu adaptei esse modelo de Harvard, mas não tem nada a ver com empresa grande, não é para empresa grande. Eu trouxe os detalhes para serem aplicados em micro, pequenos e médios empreendedores. Terceiro ponto, se você está sem caixa, mais ainda você precisa de um direcionamento, porque qualquer erro pode ser fatal, pode quebrar a sua empresa. Vamos lá. Quarto ponto, que é a grande sacada que começa a mudar a sua história, começa a mudar o rumo da sua empresa. Lembra o seguinte, não importa o tamanho da sua empresa, qualquer negócio é montado para crescer, só que qualquer negócio grande começou pequeno. Poxa, Felipe, então o que difere os negócios que crescem dos negócios que não crescem? Estratégia, mentalidade, execução. Eu deixo sempre aqui do meu lado quase que a minha Bíblia, que é esse livro, onde ele explica que você precisa quebrar essas objeções na sua cabeça para que a sua empresa possa andar. Ah, não, só anda a empresa de quem nasceu rico. Mentira. Só anda a empresa que tem muito dinheiro. Mentira. As grandes empresas hoje do mercado começaram numa garagem. Agora, só andam as empresas que o empreendedor quebrou a crença limitante que colocam na nossa cabeça. Então, qual é a mensagem do quarto ponto que precisa? Se você não pegar nada dessa live e só pegar essa mensagem, já vai estar valendo. Para de procurar a fórmula mágica, para de procurar aquela receita mirabolante e aprenda que no simples bem executado está a diferença na sua empresa. É isso que o modelo traz. Eu trago tópicos, até para quem não conhece o modelo, eu vou falar os 8 tópicos do Estratégia Win, e se alguém aqui na live nunca tiver ouvido falar de um deles, pode interromper a gente que a gente vai debater. Mas preste atenção como é que é tudo muito simples, só que você nunca parou para escrever. Falar sobre seus clientes, sobre seus concorrentes, vantagem competitiva, escalabilidade, receita recorrente, necessidade não atendida do mercado, barreiras de entrada e mercado digital. 8 tópicos, nada de novo, mas que você não para. Falando em parar, já chegou aqui a primeira pergunta do Lucas. Parabéns, Lucas, por dar o pontapé. Pessoal, sigam o Lucas, coloquem dúvida que eu estou aqui para a gente debater. Em mercado cada vez mais competitivo, muitas vezes a estratégia precisa ser ajustada. Na sua visão, quantos ajustes podem ser feitos até ser necessário trocar a estratégia? Quando eu falo para você, eu não falo de planejamento estratégico para não ficar algo muito grande, eu falo de você determinar a identidade da sua empresa. E você não precisa acertar de primeira, até porque não tem erro ou acerto. Nós estamos num momento onde o mundo está mudando cada vez mais rápido e pequenas, médias, microempresas, muitas vezes, hoje elas são uma coisa e daqui a 2 meses surgiu uma oportunidade e ela mudou. Então essa pergunta do Lucas é super bem-vinda. Não tem data certa, depende do mercado que você está e a mudança. Tem empresa que faz mensalmente, eu acho muito curto. Tem empresa que faz a cada 3 meses. Num cenário de microempresa, pequena empresa, eu acho muito longo, tá? Então qual é o meu conselho? A cada 2 meses, Lucas, revisite a sua estratégia. Mas não é para ficar 1 dia, 2 dias, não. Tira 1 hora, 2 horas, no máximo, depois do expediente e leia a estratégia que você determinou. Veja se essa estratégia ainda faz sentido. Veja se você precisa fazer algum ajuste.
Eu sempre falo que depois da identidade, você tem que traçar suas 3 prioridades. E essas prioridades é o que você vai trabalhar 70% do seu tempo. É o que você vai aprender a dizer não para as outras coisas. E essa prioridade é o seguinte: resolveu, ela some e vem outra. Tá? Então vamos lá. Vou trazer o 5º ponto para você. Vou explicar para quem nunca escutou o que eu quero que vocês acabem de uma vez por todas. E quando eu falo você, é porque eu já passei muito por isso. A maior parte dos meus mentorados passam por isso. É normal o ser humano ter isso, mas isso te freia. Isso faz com que você não cresça. O que é? Chamado de síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? Bem resumidamente, é quando você coloca na sua cabeça de que você não é bom o suficiente. Ah, mas aquela empresa é grande, mas eu não sou bom que nem o dono. Ah, mas aquela... Esquece isso, tá? É preciso que você comece a derrubar essas crenças, tá? Essa síndrome do impostor que nasce em praticamente todos nós acaba nos freando, porque a gente acredita, eu nunca vou conseguir ter uma estratégia, eu nunca. Por incrível que pareça, a partir do momento que você quebra essa crença, e aí eu vou dar um exemplo na prática, tá? Eu fiz durante 15 anos negócio para os Estados Unidos. Antes disso, quando adolescente, eu fiz 8 anos de cultura inglesa. Me formei na cultura inglesa. E, pasme, formado bem e não falava inglês. Mas sabe por que eu não falava inglês? Porque eu estudei tanto inglês que eu ficava querendo falar perfeito. Eu ficava querendo não cometer erros. Sabe o que me fez soltar, destravar e passar a falar inglês? A hora que eu percebi, e vocês já devem ter visto isso, americanos que estão tocando grandes empresas no Brasil, quando eles vão dar entrevista e que eles falam, porque nós vai e tudo bem, e ninguém critica. Ele está ali para passar o recado dele, ele está ali para passar a estratégia dele, ele não está ali para ser avaliado sobre o português dele, até porque não é a língua nativa. Quando eu comecei a prestar atenção nisso, foi que o meu inglês fluiu, porque eu parei de travar e tentar falar a construção perfeita. Eu passei a me preocupar se as pessoas estavam me entendendo. E exatamente isso que me travou era a síndrome do impostor. A síndrome do impostor que diz que você não é bom o suficiente, que meu inglês não era bom o suficiente. Isso com 20 e poucos anos, quando eu comecei a fazer negócio. E aí, ao me soltar, ao me permitir errar, mas ao me permitir tentar, o meu inglês desenvolveu muito mais do que nos 8 anos da cultura inglesa. Exatamente isso vale para o seu negócio. Acabe com essa síndrome do impostor. Pare de uma vez por todas de dizer para você que você não é bom o suficiente. Comece a refletir sobre isso, dá uma lida, procura, tem muito material sobre isso na internet. E é algo muito comum, tá? Às vezes a gente olha para o outro e fala, o outro tem a síndrome do impostor, eu não. Na verdade, vou usar até uma frase do Vitor Damasio, que eu gostei muito. Ele falou, só quem nunca teve ou não tem a síndrome do impostor é um impostor, porque ele não liga. Como ele é um impostor, ele não liga se ele está enganando as pessoas, se ele está sendo bom o suficiente ou não. Como todos nós, ou pelo menos quase todos nós, queremos entregar o nosso melhor, nós sofremos com a síndrome do impostor. Só que, se você quer desenvolver o seu negócio, se você quer crescer o seu negócio, pare de dizer para você mesmo que você não é bom o suficiente. Diga o seguinte, eu sou sim, que não quer dizer que eu não precise melhorar. Mas a partir do momento que você acredita em você, que você acredita no seu negócio, que você acredita ser capaz de criar a estratégia do seu negócio, o seu negócio começa a deslanchar. Vamos lá, pessoal. Já falamos de 5 pontos. Eu estou falando de um modelo de sucesso que funciona para pequenas, micros e médias empresas. O que eu estou tentando quebrar? A crença limitante de que isso não é para mim. Quais foram os 5 primeiros pontos que eu trouxe para a gente discutir? Eu estou trazendo 8, sendo que o 8º é o que eu quero que mude a vida de cada um. Primeiro ponto, eu sou pequeno, não preciso de estratégia. Mentira, por ser pequeno, você precisa mais ainda. Ah, esse modelo é de Harvard, não é para mim. Mentira, ele foi adaptado para a realidade de micro, pequenas e médias empresas. Ah, eu não tenho caixa, não posso me preocupar com a estratégia. Exatamente ao contrário. Se não tem caixa, se preocupe mais ainda, porque se você errar, você pode quebrar. 4, é no simples bem executado que está o segredo do sucesso, não é na fórmula mirabolante. Guarda bem isso. 5º, que eu deixo para vocês estudarem, acabe com a síndrome do impostor, que é, eu não sou bom o suficiente. Pegar esses 5, vamos para o 6º ponto, e porque eu fui muito questionado quando eu trouxe esse modelo,
as pessoas falaram o seguinte: tá bom, Felipe, eu estou entendendo que é para pequena empresa, que eu sou capaz, mesmo sem caixa, eu tenho que focar nisso. Agora, para o meu segmento funciona? Vamos lá, pessoal. Uma outra coisa que, quando eu cheguei em Harvard em 2012, eu vi que tinham pessoas de tudo quanto é segmento diferente assistindo a mesma aula. Então, entenda uma mensagem que não tem nenhum problema você não saber isso. Até hoje não ter esse conhecimento. Qualquer negócio, ele está fundamentado nos mesmos pilares. Lembra que eu falei dos 8 pilares aqui para vocês? Cliente, concorrente, mercado digital. Não serve para qualquer negócio? Então, nunca mais pergunte se estratégia funciona para o seu segmento, tá? Se pensar em cliente é importante para o seu segmento. Se pensar em escalar é importante para o seu segmento. Sim, a resposta é sim e não é o Felipe que está dando. Isso é ensinado nas maiores faculdades. Agora, poxa, Felipe, e por que isso não é divulgado? Porque tem uma coisa que durante muito tempo eu achei que era uma vantagem. Hoje, sinceramente, eu questiono. Eu acho um egoísmo imenso você concentrar um conhecimento. Você realmente falar o seguinte: não, só quem teve acesso a Harvard pode saber isso. Não faz sentido nenhum. Então, o que eu quis fazer, e que meus amigos que são aluminais me questionam: poxa, mas a gente foi 3 anos para lá, gastamos mais de 700 mil reais e você está trazendo todo esse conteúdo de graça na internet? Gente, presta atenção no seguinte: se você subir a regra do mercado, é bom para todo mundo. Então, entenda isso. Funciona para negócios pequenos e de qualquer segmento. Perfeito? Vamos seguir. Pessoal, deixa eu ver, já chegou aqui do Guilherme. Show, Guilherme. Como um líder consegue gerir sua equipe em uma empresa que enfrenta conflitos com a gestão de mudanças? Vamos lá. Se a sua equipe enfrenta conflitos com gestão de mudanças, já que nós não conseguimos voltar no tempo e levar a empresa para 200 anos atrás, comece ou a treinar sua equipe ou a repensar. E aí vou um passo antes. Para qualquer empreendedor que está aqui nessa live, se você vai contratar, seja o seu primeiro colaborador, o Guilherme trouxe um ponto aqui muito importante. Uma das primeiras coisas que você tem que avaliar é o quanto aquele colaborador está aberto para mudar. E quando eu falo está aberto para mudar, Guilherme, você, o que nós falávamos há 3 anos atrás, já não vale mais. Quando o pessoal me pergunta: Felipe, entendi, você trouxe de Harvard um modelo de estratégia, você está analisando a estratégia SWOT. Esquece. Eu hoje sou um crítico do modelo de Harvard. Eu estive lá em 2012. Ainda hoje a gente estuda estudos de caso escritos há 5 anos atrás. Será que vocês acreditam que a Apple de 5 anos atrás é igual à Apple de hoje? O mercado mudou. Então, Guilherme, como é que você vai fazer com essa equipe? Chama eles para uma live como essa. Faz você uma reunião com eles e não é o Guilherme falar: poxa, a nossa empresa precisa mudar. É você começar. A melhor maneira de você mudar a cabeça, seja da sua equipe, seja de um amigo, seja da sua esposa, do seu marido, não é tentando forçar nada goela abaixo. É fazer o que eu estou fazendo com vocês, trazendo exemplos. Começa a mostrar, não começa falando: olha, a nossa equipe precisa mudar. Mostra que o que a Apple estava fazendo há 2 anos é diferente do que ela faz hoje. O que a Amazon começou lá atrás, ela não faz mais hoje. Então é preciso muito se preocupar com a cultura. Lembra que eu falei na live de ontem? Criar uma cultura. E dentro de qualquer cultura, para uma empresa, principalmente uma empresa que está começando, para ter sucesso hoje, a palavra mudança, a palavra se reinventar, a palavra pivotar, ela tem que estar presente em todas as reuniões. E aí, Guilherme, Guilherme e os outros empreendedores, eu vou falar para você o que eu falo para mim e falo para todos os empreendedores. A culpa é sempre nossa. A culpa não é da nossa equipe. A culpa é sempre do empreendedor, do dono, do gestor. Se a gente não criar essa cultura dentro da cabeça da nossa equipe, se a gente não mostrar, e criar cultura não é enfiar a goela abaixo, tá? É mostrar por fatos reais. Não é porque o Guilherme quer mudar, é porque o mercado está mudando. Qual é a única chance da nossa empresa ter sucesso? É sermos super abertos à mudança. Ocorre um fato novo, a gente precisa sentar com nossos liderados
O dólar subiu, vamos sentar e vamos readaptar o nosso modelo de negócio. Então, Guilherme, dica que eu te dou, esse é um papel do gestor. Gaste tempo. Lembra que eu falo sempre? Comunique, comunique, comunique. Não espere que as pessoas entendam o que está na sua cabeça. Não tente forçar uma ideia. Então, pessoal, para quem não está vendo a pergunta do Guilherme que apareceu aqui no chat, eu estava respondendo como é que você faz se a sua equipe não está acostumada a mudanças. Vamos seguir. Obrigado, Guilherme. Quem mais quiser colocar pergunta, a qualquer momento eu paro. Mais importante do que o que eu estou falando é o que você precisa quebrar de dúvida na sua cabeça. O 6º ponto, eu falei sobre qualquer negócio está montado nos mesmos pilares. Faltam 2 pontos agora, lembrando que o 8 vai ser para mudar a cabeça de todos nós aqui. Mas vamos primeiro ao 7º ponto. Se você está sozinho num negócio ou se você tem poucos colaboradores, pare de achar que a melhor estratégia é não ter estratégia. Porque você fica tentando abraçar todas as tarefas, tentando apagar todos os incêndios. Então, mais um motivo, lembra que eu estou tentando mostrar que esse modelo funciona para você? Você está começando, você tem poucos colaboradores, você precisa ter uma estratégia muito clara. Você precisa ter suas prioridades bem definidas. Senão você vai ser mais um a me mandar mensagem no direct. E não é à toa que eu separei essa dor que eu falo para vocês, que é a que eu mais escuto, não. Não fui eu que inventei. Cada um de vocês me disse. E a principal dor é: trabalho muito para pouco lucro. E aí o que eu digo? Trabalha errado, trabalha sem estratégia, trabalha sem prioridades. E aí, e eu tenho propriedade para falar isso, porque lembra, eu falei que eu trouxe esse modelo em 2012. Para quem me acompanha, eu montei minha empresa em 2003. E olha, nós estávamos crescendo, só que eu estava indo de encontro à parede. Chegou 2010, 2011, 9 filiais no Brasil, só que trabalhando errado. E o pior, tá? Eu me achava demais para dizer para todo mundo que eu não tinha sábado, domingo nem feriado, que eu passei 7 anos sem tirar férias. Sinceramente, a visão que eu tenho hoje, o aprendizado que eu conquistei, eu vejo que eu errei durante 10 anos. E o que eu quero passar para você? Você não precisa errar durante 10 anos. Você não precisa esperar 10 anos para mudar. Você não precisa esperar 10 anos para entender que o gigante ele é gigante não é por causa do tamanho dele. O gigante ele é gigante porque ele entendeu a importância da estratégia, a importância de definir o que deve ser feito, a importância de saber suas prioridades. Falei isso ontem, vou repetir aqui. Se não fosse isso, você está trabalhando 14 horas por dia porque você tem 20 coisas para fazer. Quantas horas do dia você acha que o presidente da Apple teria que trabalhar? Com certeza, se ele não tiver uma estratégia, ele vai ter 500 tarefas por dia, e não é verdade. Aí você vai ler o livro do cara, o cara corre maratona, o cara faz triatlon, o cara consegue meditar, o cara tira as férias dele, consegue acompanhar a vida dos filhos, e nós estamos aqui que nem doido, como eu fiquei durante 10 anos, trabalhando, para muitas das vezes nem ganhar dinheiro ou ganhar pouco, para a quantidade de horas, ganhar muito pouco. Então presta atenção nisso, tá? Eu estou vendo o pessoal falando só para vocês terem ideia, gente, como a ideia é premiar quem faz, a ideia é premiar quem se dedica, quem mostra comprometimento. Então essa é a dica que eu dou para você. Se você quer mudar, se você quer realmente acreditar que é para você, quem tem que mudar primeiro é você. Exatamente isso que eu falei para o Guilherme. A culpa é sempre nossa. Quem tem a síndrome do impostor somos nós. Quem acredita que não é capaz, somos nós. Então aproveita essa live para mudar isso, tá? Vamos seguir. Então o que a gente está falando? Tenha suas prioridades. Defina muito bem as prioridades para que você trabalhe certo. Por quê? É muito difícil. Felipe, isso é muito fácil para você que vendeu um negócio grande e tal. Todo negócio grande começa pequeno. Exatamente a dor que vocês relatam para mim era a dor que eu tinha quando eu comecei com 3 funcionários. Não era nem no centro do Rio de Janeiro, era num bairro colado ao centro do Rio de Janeiro, que a gente tinha que fazer tudo. Eu tinha que entregar material, eu tinha que faturar, eu tinha que cobrar. Normal, essa é a vida do empreendedor. Isso é que o empreendedor tem que fazer. Agora, o que eu queria muito ter tido lá em 2003 ao invés de ter em 2012? Um direcionamento estratégico. Isso é que eu precisava. Porque a dica que eu dou, graças a Deus, em 2012, depois de 10 anos, nós implantamos e a empresa decolou mais ainda
4 anos depois, vendi a empresa para uma multinacional americana listada em bolsa. Isso me deu a liberdade financeira que eu tenho hoje, mas foi fruto de um trabalho. Agora, imagina se eu tivesse tido esse conhecimento que Harvard me deu em vez de 2012, em 2003. E aí, presta atenção numa outra dica que eu vou dar para cada um. A gente comete um outro erro de pensar o seguinte: o dia que eu crescer, eu boto estratégia. Você viu o exemplo do Guilherme? Não é fácil. Não é fácil mudar um avião que já está voando. É muito menos difícil você construir do zero. Escreve a estratégia para você primeiro, depois vai passando para o seu primeiro colaborador, para o seu segundo colaborador. Só assim você vai conseguir crescer. Só assim você não vai passar. As primeiras filiais que eu abri, passei 5 anos sem dar resultado, porque a gente não tinha um modelo de estratégia. Como a gente não estava no dia a dia, qual era a nossa estratégia? Trabalhar mais horas. Era essa a estratégia que eu tinha. Trabalho mais horas, eu vou crescer. O problema é que eu não percebi que as minhas horas eram limitadas. A gente acredita que a gente, trabalhando mais e mais horas, a gente vai crescer. Mentira, gente. Isso é uma crença limitante da nossa cabeça. Isso é mentira. Senão a gente precisaria de 500 horas por dia para virar uma Amazon. E a parte boa disso tudo é que o dia do Jeff Bezos, do presidente da Amazon, tem a mesma quantidade de horas do nosso. Por que eu fui buscar lá em Harvard e estou trazendo para vocês? Porque foi lá que saíram 33 presidentes de diferentes países no mundo. De lá que saiu o Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos. De lá que saiu o dono do Facebook. E, sinceramente, para da síndrome de impostor, de achar que esse cara é mais inteligente. Ele apenas aprendeu algo que nós não tínhamos aprendido, que ninguém veio nos contar. Então, como eu fui para lá, eu trouxe esse modelo para te contar, tá? Equipe, eu estou vendo também que já chegou aqui para mim. Show, Elga, obrigado pela pergunta. Qual o primeiro passo? Não sei por onde começar, apesar de ser administrador e saber toda a teoria. Elga, vamos lá. Eu moro nos Estados Unidos, mas eu adoro o Brasil. O Brasil é o meu país. Agora, qual é o problema? A nossa educação, ela está errada. Você é administradora, eu sou engenheiro, mas eu fiz mestrado em administração e me ensinaram a teoria, não me ensinaram a prática. Eu precisei, anos depois, vir para os Estados Unidos para aprender a prática. E é isso que eu estou querendo dividir com os brasileiros. Eu estou querendo realmente compartilhar. Então vamos lá, Elga, você fez essa pergunta do primeiro passo. Olha como é que a gente está sempre esperando o que temos que fazer depois. Você já deu o primeiro passo. Para quem não sabe, a Elga entrou na última turma do Estratégia Win. Então, ela já saiu da inércia que 0,001% das pessoas conseguem fazer. Só que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes parece o seguinte, que se a gente der o primeiro passo, tudo está resolvido. Então, o primeiro passo você já deu. Eu não vou nem te dizer qual é. Você já deu, você já foi procurar esse conhecimento que, apesar de você ser administradora, você não tinha, como eu não tinha até 2012 também. Agora, você está me dando a chance de dar uma dica muito importante para cada um. O primeiro passo nos coloca um pouco mais à frente, mas depois dele é preciso dar o segundo, é preciso dar o terceiro, é preciso dar o quarto. Então, para você, eu digo o seguinte, em que fase nós estamos agora, para que todo mundo entenda? Você está junto à sua colaboradora, consumindo conteúdo. O que é bacana, mas cuidado para não ficar travada no conteúdo. O conteúdo é algo que a gente consome e a gente não precisa extrair 100% dele. Por isso eu estou na fase aguardando para a gente ter a nossa mentoria presencial, porque eu quero tirar 3 coisas desse conteúdo que vão fazer sentido para a sua empresa e falar: vai para o campo de batalha. Um outro erro que a gente comete, 99% das pessoas não buscam nem ajuda nem conhecimento. Os menos de 1% que buscam conhecimento, muitas das vezes empaca no conhecimento. Fica querendo tirar 100% desse conhecimento. Então, o segundo passo é valida o conhecimento, que é o que a gente vai fazer, eu estou só te aguardando. O terceiro passo é executa. Gente, presta atenção, o meu amigo Tio Uli, ele fala uma coisa que eu vou repetir. Conhecimento e execução são 2 remos. Imagina que você está numa canoa. Se você não buscar conhecimento e nem executar, você fica parado. Se você buscar conhecimento e começar a remar, você se movimenta, mas você começa a rodar no seu eixo. Então, o que você precisa fazer? Você buscou o conhecimento, mas você executou. Então, você começa a remar e aí você vai para frente. Então, esse é o segundo passo, Elga. A sua pergunta foi super válida. Você está me dando a chance de explicar, porque muita gente me pergunta: Felipe, legal, já passei do primeiro
passo que é o mais difícil. Então, comece a usar isso, mas colocar em prática. Show, Elga, vamos lá, já veio. É errado não querer ser grande? Posso ser pequeno e lucrativa? Ótima pergunta, não tem nada de errado. É um outro, na verdade, um erro muito comum que eu vejo são pessoas que perdem negócios lucrativos porque querem. E quando eu falo ser grande, eu vou entender, vender muito, tá? Vender muito não quer dizer lucrar mais, tá? Então, assim, não tem problema nenhum não querer ser grande, até porque ser grande é uma escolha, tá? Carrega mais lucratividade, não necessariamente, mas é possível. Se você trabalhar certo, é possível ganhar mais, mas traz mais problemas, traz mais skills, você tem que treinar a equipe, tem mais coisas envolvidas em ser grande. Agora, eu não estou aqui para falar só a parte boa, tá, Elga? O único problema de você decidir ser pequeno é que num mundo ágil, competitivo, se você não for muito específica, se você não dominar um nicho, você tem grande chance de ser engolida. O meu negócio na área médica, eu era obrigado a crescer ou eu desaparecia. Por quê, Felipe? Deixa eu entender. Eu chegava aqui nos Estados Unidos, na melhor empresa do mundo, e falava o seguinte: eu quero representar você. Tá bom, aonde você vende? Ah, no Rio de Janeiro, na Barra, no Leblon, em Ipanema. O cara falava, pô, eu não vou te dar isso. Eu não vou te dar uma Ferrari, eu quero entrar no Brasil. Então, eu comecei no Rio de Janeiro, eu tive que abrir 9 filiais no Brasil, ter 20 distribuidores, porque o outro lado exigia. Então, é muito importante você saber se o teu negócio está, o seu negócio, Elga, e o negócio de todos que estão aqui, se o seu negócio está protegido para poder ficar naquele nicho, tá? Agora, quando você fala assim, ser lucrativo, eu posso dizer ser muito lucrativa, tá? Tem negócios de nicho e, às vezes, uma dica que eu dou para os mentorados é: se você descobrir um negócio que existe uma dor e ninguém quer, mesmo que ele não seja grande, você ganha muito dinheiro, tá? Porque você é o único resolvendo essa dor. Então esse é o dilema de não querer ser grande. Tá muito menos no que você quer e muito mais no seu mercado. Então a gente precisa estudar se no seu mercado é possível ser pequeno e lucrativa. Porque pensa uma coisa, esse foi um dilema que eu vivi. No fim do dia, tirando o ego de você querer ser grande, aparecer nos jornais, todo mundo te conhecer, esse era o sonho de todo mundo, né? Você não ter a dor de cabeça de precisar viajar, ter várias filiais, tudo, e ter um bom lucro. Então pensa o seguinte, esse dilema que você está vivendo é o dilema do empreendedor, tá? E eu arrisco te dizer que muitas das vezes você não tem essa escolha, você não tem essa opção, você não cresce, você é engolido. Arrisco dizer que quando eu comecei a abrir filiais, minhas filhas estavam nascendo. Eu não queria passar 60% dos dias fora do Rio. Só que era o que era, tá? Era o que era, e eu discutia muitas vezes com a minha esposa, porque também não era legal para ela. E algumas vezes nesses 14 anos, eu falei, você tá certa, vamos fechar a empresa e eu fico mais tempo em casa. Ah, mas não é isso, a gente quer crescer na vida, a gente quer lucrar mais, mas deixa eu te mostrar. Eu comecei só no Rio. E olha quem ficou no Rio e não foi para São Paulo. Morreu. Então, é por isso que eu falo da importância da estratégia. A estratégia, ela não olha só a parte boa, ela olha também os riscos do mercado. Agora, existem saídas, Elga, hoje, para crescer diferentes do que tinha no passado. Como é que eu tive que crescer? Abrindo 9 filiais no Brasil. O Brasil é quase um continente. Como é que várias empresas crescem hoje? No online, no digital. Você consegue crescer de maneira inteligente. Você consegue mudar um pouco o foco da sua empresa. Você consegue combinar uma empresa física com uma empresa digital. Eu dei mentoria para uma empresa no Rio de Janeiro, uma empresa com mais de 100 anos. Eles produzem grandes tubulações para plataformas de petróleo. Não precisamos dizer que o petróleo ele caiu antes do coronavírus, antes da crise. Então, essa empresa que já teve 2.500 funcionários, quando eu tive no Brasil em novembro, eles tinham 400 funcionários e o CEO falou para mim, eles não sabem, mas antes do Natal, 200 vão embora. E ele estava desesperado, tentando entender como crescer para sobreviver. Ele chegou a me pedir ajuda para trazer a empresa dele para os Estados Unidos. Eu falei, cara, você não está conseguindo crescer no Brasil, que você é único, porque o mercado está apertado. Por que você acha que você vai conseguir crescer nos Estados Unidos? E aí nós passamos uma mentoria que era para durar 1 hora, nós ficamos o dia inteiro. E aí nós fomos juntos, porque nunca sou eu que dou a solução, quem sabe a solução do seu negócio é você. Quem entende do seu negócio é você. Eu fui treinado para fazer perguntas. Eu faço perguntas e te desafio. A minha mentoria é
é muito mais te provocar e te perguntar do que te dar a solução. Eu não conheço o seu mercado, eu não conheço a sua equipe, eu conheço de negócio. Então eu fui provocando ele e fui entendendo qual era a vantagem competitiva daquela empresa. Qual era a vantagem competitiva daquela empresa? Ela tinha uma inteligência de tubulação que nenhuma outra empresa no Brasil tinha. E aí eu falei para ele, cara, começa a vender manutenção, começa a vender treinamento. Ah, Felipe, eu sou uma fábrica. Tudo bem, mas esse negócio não existe mais. Você não vai conseguir convencer a Petrobras de criar mais plataformas só para você não morrer. Poxa, Felipe, mas eu faturava 300 milhões. Eu vou faturar 3 milhões vendendo sabedoria. Tá bom, qual era a sua margem em 300 milhões? Você falou para mim que você está numa recuperação judicial. Você está no mito do lucro. Você está faturando, mas não está lucrando. Agora, sabe qual é a sua margem nos 3 milhões quando você vender serviço? Ela é imensa. Você não tem estoque, você não tem matéria-prima. Então, a dica que eu tenho dado para empreendedores para sair dessa roda do rato é começa a entender não o seu negócio, entender a vantagem competitiva por trás dele. Porque o que você faz hoje, talvez você não faça mais amanhã. Só que o que você faz amanhã talvez seja muito maior do que o que você faz hoje. Tem uma história, eu não quero me alongar aqui muito, eu quero ir para o 8º ponto, que é o mais importante, tá? Que eu quero dar um choque na cabeça de vocês, mas eu acompanho o pessoal da Startse e eles tinham cursos presenciais no Vale do Silício, em Israel. Não preciso dizer que quando veio a pandemia, o negócio deles acabou. De um dia para o outro, quem é que podia viajar para o Vale do Silício? Quem é que podia ir para a China? Quem é que podia ir para Israel visitar empresas? Acabou. Só que esses sócios vieram de dentro da XP e tinham passado 5 anos antes por uma crise muito grande. Naquele momento, eles criaram um quarto de guerra que eles iam para lá para achar uma solução. Na pandemia, esse quarto de guerra não foi possível, só que a tecnologia nos deu as salas de guerra. Eles entraram todo dia no Zoom, em 45 dias, eles mudaram o negócio deles e recuperaram quase 70% das vendas. Eles passaram, já que não podia ter presencial, eles criaram treinamentos online. Eles treinaram até como sair da crise, que era exatamente o que eles estavam aplicando naquele momento. Eles passaram a dar curso do que eles estavam fazendo na prática, que eles tinham aprendido lá atrás. Entenderam? Agora, quer ver o mais bonito disso? Quer ver o mais interessante? Eles se reinventaram. Eles não se prenderam no que eles faziam até ontem, porque as portas foram fechadas. Então, Elba, falando de passo, falando de crescer, vamos analisar o seu mercado, tá? Mas entenda que hoje o mundo te dá formas de crescer menos doloridas do que a gente tinha atrás. Lá atrás, crescer demandava só mais horas, mais gente. Hoje, você cresce com inteligência. Vamos lá, pessoal, para que a gente não estoure, e eu pedi para vocês ficarem aqui para o último ponto, e esse último ponto eu quero que vocês prestem muita atenção. Pega um lápis, uma caneta e anota só esse 8º ponto. Só isso, tá? Se você quiser esquecer tudo, se você estava conectado aqui no YouTube, mas assistindo novela, talvez, eu estou aqui nos Estados Unidos, não sei se a gente está na hora de novela. Tudo bem, obrigado por ter ficado aqui, espero que você tenha pego alguma coisa, mas eu quero que você pegue o 8º ponto que eu trouxe, que é o seguinte: o modelo do sucesso, ele está sim nessa teoria que eu trago, mas 70% dele está na mentalidade, tá? Eu evitei muito falar sobre isso, porque eu fui treinado em estratégia, eu fui treinado em business, mas quem me conhece sabe que o que eu fiz por uma sorte de ter feito com a minha madrinha aos 10 anos de idade, um curso de PNL, onde a minha cabeça estava toda embaralhada por uma criança e ela me ajudou. O segredo, 70%, está na mentalidade. Então, o que eu estou treinando cada um de vocês? É só destravar. Nós vamos construir junto o modelo e você vai saber executar. Mas a gente precisa destravar. Por isso é que cada vez mais vocês estão me ouvindo falar na mentalidade win, na mentalidade vencedora. Porque de nada adianta alguém que tem todo o conhecimento, mas que não acredita nele. Vocês estão entendendo qual é o recado? Qual é o principal recado dessa live? Lembra, pessoal? Título da live: o modelo de sucesso que funciona para qualquer empresa. Eu já te mostrei na prática que ele funciona, mas se a sua cabeça não aceitar isso, se a sua cabeça continuar achando que você não é capaz,
Se a sua cabeça continuar achando que isso não é para você, não adianta nada. Deixa eu pegar aqui a observação do Guilherme. Acabei de fazer sexo com um gorila. Fizemos uma parceria com um gigante que será muito importante no nosso escopo. Quando li o contrato, me deu medo. Sou louco ou faz parte do crescimento? Gente, quem não entendeu a brincadeira, o Guilherme também é um mentorado e ele já fez o curso. E tem uma aula que é exatamente isso. O cuidado que a gente tem que fazer, porque muitas pessoas caem no erro. Eu vou fazer um negócio com uma empresa gigante e eu vou dizer para ela como é que vai ser esse negócio. E aí eu brinco, como é que você faz sexo com um gorila? Infelizmente, como o gorila quer. Então, o que é a mensagem por trás dessa aula? Tome muito cuidado, porque normalmente o contrato do gigante, ele não é muito favorável. Então, Guilherme, quando você me pergunta aqui, você fala que fez uma parceria com um gigante, que vai ser importante. Quando leu o contrato, te deu medo. Pessoal, sem me alongar muito, bacana. Todos nós temos que ter medo. Nós temos que eliminar o medo que nos para, mas ficar com o medo que nos faz melhor, que nos faz ler 2 vezes o contrato, que nos faz melhorar. Até aí tá tudo certo. E aí você põe, sou louco ou faz parte do crescimento? E aí você não me deu a informação que eu preciso para responder isso, mas eu vou usar os 2 cenários. Se você botou todo o seu negócio num contrato com um gigante, você é louco. Se você manteve o restante do seu negócio, tá? O que paga suas contas, mas usou o gigante para chegar num próximo nível, faz parte do crescimento, tá? Mas nunca deixe que o negócio com esse gigante seja grande o suficiente para matar a sua empresa. Porque esse gigante, ele não é gigante à toa. Ele é gigante porque ele sabe a força que ele tem. Então ele sabe que se ele perceber que o contrato com ele te quebra, até para te apertar, ele fica te ameaçando. Então, para que todo mundo entenda a pergunta do Guilherme, dependendo da fase de crescimento que você está, sim, faz parte você fazer contrato com o gigante. Cuidado se esse contrato representar mais do que 20% do seu lucro, tá? Porque isso é um bom lucro para uma empresa. Se ele some de uma hora para outra, você vai para o prejuízo. Então, Guilherme, muito obrigado por isso, mas eu queria voltar aqui no 8º ponto, martelar esse 8º ponto. 70% está na decisão sua de mudar a sua cabeça. 70% está na sua vontade de ser amanhã diferente do que você é hoje. Tá bom, pessoal? Encerro aqui. Muito obrigado mesmo.